Ok, pessoal, vamos começar a falar então sobre segurança com relação a um instrumento de medida elétrica no qual nós vamos trabalhar. Ok? Então eu coloquei como título, selecionando um multímetro adequado para medições. Significa que esses critérios também valem para outros instrumentos de medida elétricos, né? Tipo os alicates amperímetros, alicates wattímetros e etc. Bem, o que é necessário levar em consideração quando escolhermos um multímetro para uma aplicação? Nós podemos ver aqui que nós temos 4 modelos de multímetro. E como é que eu vou escolher o multímetro adequado para que eu possa realizar uma medida? Ok? O mais bonito, o mais cheio de botões. Qual é o critério, na realidade, que eu estabeleço? Vamos falar do primeiro critério, que é o nosso objetivo, que é a segurança do instrumento, né? Então, a primeira coisa é a faixa de tensão máxima em regime estável. Então nós podemos ver que o ET1110 ele tem uma faixa que vai de 0 a 600 volts em tensão DC, tensão AC 0 a 600. Já o 2940 é 1000 volts. E o 42, a tensão DC é de 1000 e a tensão AC é de 750. No entanto, eu preciso ficar atento com tolerância às sobretensões de transientes. Então a questão mais importante relacionada à proteção de circuito de multímetros não é apenas a faixa de tensão máxima em regime estável, mas uma combinação da capacidade de regime estável e da tolerância à sobretensão de transientes. Então, vocês estão vendo aqui um transiente que em engenharia elétrica é um surto de tensão elétrica que ocorre num intervalo de tempo muito pequeno. Existem duas formas dos transientes serem gerados em um equipamento eletrônico, via perturbações externas ou via resposta do próprio circuito eletrônico ao chaveamento. Então vocês estão vendo aqui que houve um aumento repentino da tensão num curto intervalo de tempo. Pode ser feito através de um processo em que existe um chaveamento eletrônico, causa isso, e também por perturbações externas. Indução eletromagnética, condução pela rede, chaveamento de cargas fortemente indutiva, como os motores elétricos, desligamento de uma chave, provocam isso daqui. Indução eletromagnética geralmente causada por raios que caem perto da rede elétrica e induz uma DDP muito alta na rede. A proteção contra o transiente é um fator vital. Quando há transientes em circuito de alta energia, eles tendem a ser mais perigosos porque esse circuito pode transmitir correntes intensas. Vamos ver aqui um vídeo no qual vocês vão ver quando eleva-se a tensão de uma forma muito alta, o que acontece. Observe. Ok? Um arco ele é formado. Porque houve um aumento brusco de tensão aqui. Como o ar ele não conduz até uma determinada tensão, passando essa tensão, ele vai conduzir. Então, produz um arco elétrico. Ok, como eu tenho transientes na minha rede, que é uma elevação rápida de tensão no curto intervalo de tempo, eu posso então agora ter a seguinte categoria de medição, tá? Que é a divisão de um sistema de distribuição de energia em categorias. É baseado no fato de que transientes perigosos de alta energia, como um raio, será atenuado ou amortecido à medida que passa pela impedância, resistência corrente alternada do sistema. Então vocês estão vendo aqui que eu estou dividindo em regiões. Então na primeira região aqui, que é essa região, eu tenho uma categoria denominada de categoria 4. Depois eu tenho uma categoria 3, categoria 2 e categoria 1. Então os multímetros eles são classificados segundo o grau de segurança com relação a esses transientes em categorias de sobretensão, que é a categoria 4, categoria 3, 2 e 1. Então vocês podem ver que na categoria 4, além do fusível de ação rápida, eu tenho aqui um spar gap, que é um dispositivo que vai garantir com que não haja um arco
sendo aberto dentro do meu multímetro, como no caso nós vimos naquele vídeo, ok? E a categoria 4, aplicação trifásico na conexão de rede da companhia elétrica local, qualquer condutor externo. Então, refere-se à origem da instalação, isto é, onde a conexão de baixa tensão é feita à rede da companhia elétrica local. Categoria 2, distribuição trifásica, incluindo iluminação comercial monofásica. Categoria 2, cargas conectadas a pontos monofásicos. Categoria 1, eletrônica. Então, nós temos aqui as categorias, as aplicações, ou seja, onde devemos utilizar um multímetro de categoria 4, categoria 3, categoria 2, categoria 1, ok? E qual é o significado, por exemplo, CAT 3600 volts ou CAT 2000 volts? Erradamente poderíamos dizer que ambos caracterizam um mesmo grau de proteção, ou até mesmo imaginar que o de categoria 2000 volts apresentaria proteção superior ao de categoria 3600 volts. Na realidade, o valor de pico do impulso transiente de tensão aplicado nos testes, o mesmo para as duas categorias, é 6000 volts. Entretanto, a diferença encontra-se na impedância das fontes fornecedoras de impulso. Como a impedância da fonte para o teste da categoria 3 é 2 ohms, a corrente neste teste é 6 vezes maior que a corrente de teste da categoria 2, okay? Conforme nós podemos ver aqui. Então, o pico de impulso transiente utilizado foi 6000 volts, tanto para um quanto para o outro, mas, no entanto, a fonte de teste para a categoria 2, 1000 volts, foi de 12 ohms e categoria 3 de 2 ohms. Isso significa que a corrente aqui no categoria 3 vai ser 6 vezes maior do que o categoria 2. Ok, pessoal, vocês estão vendo aí alguns exemplos de multímetros comerciados pela Minipa. São categoria 3600 volts, categoria 3600 volts, alguns alicates amperímetros e wattímetros, tá? Nós temos agora a categoria 3000 volts, multímetros e os alicates. Categoria 4, 600 volts, né? Vocês podem ver aqui, categoria 4000 volts, ok? E vamos falar agora sobre a NR10, que fala sobre os equipamentos de proteção individual, requerimento fundamental para prestadores de serviço em instalações elétricas, ok? O que acontece? Vou fazer uma medição aonde eu preciso de um multímetro de categoria 4. Então significa que, além do multímetro, eu vou precisar ter um equipamento de proteção individual, conforme vocês estão vendo aqui, ó. O cara está fazendo uma medida, no entanto ele está usando uma luva. Em certas situações ele precisa estar bem protegido, porque, embora ele esteja com equipamento apropriado, pode haver aqui a abertura de um arco e ele está protegido, tanto a parte do rosto, né, como o corpo. Então nós estamos vendo aqui também que o indivíduo sobe no poste, ele sobe no poste com todo o equipamento apropriado. Aqui nós temos um teste para verificar se a luva não tem nenhum rasgo, ou seja, nenhum furo que possa fazer com que exista um contato elétrico entre a mão do sujeito e uma das fases, ok? Então é super importante. Não adianta você utilizar apenas o equipamento categoria 4. É necessário que você tenha uma proteção individual para realizar medidas em locais que são extremamente perigosos. E nós vamos ver um caso muito interessante que ocorreu em uma empresa, ok? O acidente envolveu 2 funcionários que efetuavam medida de tensão em uma gaveta de painel 400 volts AC, utilizando multiteste. Danos: deformação do gabinete devido ao arco voltaico, veja que abriu um arco, estouro da chave seletora, ponta de prova derretida. E danos ao painel de medição. Vocês podem ver aqui como é que ficou o painel, ok? Depois da abertura desse arco. Dano no operador. Conjunto de erro que resultaram no acidente foram
Fusível utilizado de vidro, utilização de ponteiros inadequados e seleção inadequada de entrada. Então vocês podem ver que não estava com o equipamento apropriado. O que ocorre? Ocorre acidentes desse tipo aqui. Então, vocês podem ver que é necessário, muito importante, ter consciência de que a eletricidade ela é perigosa. Então nós temos aqui, eu não tenho tempo para ler todas essas regras de segurança, né? Nós estamos vendo aqui esse indivíduo que não conhece os perigos advindo de um choque elétrico. Conforme vocês podem ver aqui, houve um acidente e o indivíduo, embora não tenha perdido a mão, né, ele ficou deformado em virtude do não conhecimento de determinadas regras que são de fundamental importância.